stays the same. O curso era lá na faculdade, que hoje é a Faculdade de Educação. Era o Instituto de Ciências Humanas. Aí o prédio começou a cair, trincou, nós tivemos que abandonar, ficamos um semestre lá no seminário, Santa Cruz, ali, saída perto da Vila Pedroso, e um semestre na agronomia. A gente brigou muito para ter um laboratório fotográfico. Quando acabou de montar o laboratório fotográfico, nós tivemos que abandonar o prédio. Aí foi outra luta para montar esse laboratório fotográfico aqui, né? Então isso foi muito determinante, tanto na definição de alguns laboratórios, como na vinda de alguns equipamentos. Então, por exemplo, a rádio universitária foi pressão dos alunos que no final dos anos 70 entraram, conseguiram um pequeno espaço. Já nos anos 70 isso saltou para 5 horas. Houve um período que a gente tinha 40 bolsistas na rádio, né? Você tinha muita gente envolvida e a gente com 5 horas de programação diária. Então a rádio era um laboratório muito importante, muito eficaz na formação desse futuro profissional, porque você fazia uma produção diária, sistemática, com o destino dessa produção. Aqui internamente tinha muita fragilidade, porque havia máquinas velhas de datografia, não tinha telefone, não tinha... Evidentemente não havia computador, mas havia, na minha leitura, uma produção muito intensa. No final dos anos 80 nós tínhamos 8 publicações internas, né? 2, 3 impressas, e a gente trabalhava muito com produção da mecanografia, que era impresso aqui mesmo, ou então com o mesmo mimeógrafo. É a base do curso no que diz respeito à filosofia, à antropologia, à sociologia, à própria cultura brasileira, à língua portuguesa. Eu estudei com o professor Nequito, é um ícone dessa universidade. A gente fez economia, política, história. Lembro da professora Dalísia Dolles na história. Ou seja, uma coisa que hoje, vocês insistem muito, e a gente, enquanto professor, diz para vocês da importância que é a bagagem teórica que deve ter um curso de jornalismo, a gente teve muito bem. Como o estágio era proibido por lei, a gente não tinha a possibilidade de fazer estágio. Eu lembro que, a duras penas, no último ano do nosso curso, o colegiado, na época, conseguiu que a gente tivesse algumas experiências de mercado. Eu lembro como se fosse hoje que eu fui para a assessoria, entre aspas, para o departamento de comunicação do SESC, trabalhei com uma jornalista muito bacana, que era a Fátima Calil, que depois acabou voltando para o Rio de Janeiro. Mas a assessoria de comunicação, como a gente vê hoje, isso ainda não estava posto. Nós tínhamos uma produção ligada à imagem fotoquímica ainda, era o universo das imagens fotográficas de laboratório, a gente fazia fotos analógicas, era um mundo totalmente diferente do que hoje a gente tem em termos de imagens fotográficas. E a nossa vivência prática dentro do fotojornalismo era também do fazer fotográfico, ter toda essa convivência com o laboratório. A gente produzia as imagens, levava para o laboratório, revelava esses filmes, ampliava essas fotos, copiava, reproduzia, até o processo de impressão, seja ele para um jornal laboratório, como Samambaia, ou para qualquer outro veículo laboratorial do curso, era um trabalho longo. Fazer uma foto custava caro, o filme fotográfico, a química que a gente precisava para revelar e tudo isso aí demandava dinheiro. Então, nós tínhamos muito cuidado com os insumos que tínhamos no laboratório, que era também resultado de conquista de briga junto à reitoria, orçamento, etc. Então, era uma atitude completamente diferente do hoje. Isso não só no âmbito acadêmico, fora também nos jornais. Se pensava muito antes de fazer uma foto analógica, porque isso significava gasto de dinheiro, né? No meu tempo de estudante, principalmente na área que eu atuo, que é produção audiovisual, houve um avanço enorme. Quer dizer, eu me lembro que a primeira disciplina de produção audiovisual não constava no currículo. Eu cheguei a pegar a primeira turma, eu acho, de telejornalismo, e era uma disciplina eminentemente teórica. Nós tínhamos uma professora que era do mercado, a Ruth Cavalcante,
Mas ela não tinha, nós tínhamos uma sala onde ela contava pra gente como é que se produzia televisão, como é que se fazia jornalismo em televisão. O estúdio de rádio e TV era um auditório na minha época. Eu me lembro como auditório, era um auditório enorme, que eu gostava muito. Infelizmente, esse perdeu o espaço do auditório, mas se ganhou um estúdio. Equipamentos nenhum, o máximo de laboratório que a gente tinha na época da minha faculdade era a fotografia. E mesmo assim, de uma forma também muito precária. O meu período de ingresso na universidade, no curso de jornalismo, foi marcado pela participação em todo esse cenário político, né, que a gente participou no final da ditadura militar e no processo de redemocratização política do país. Nós produzimos uma agência de notícias com produção diária, tá? Então isso era impressionante, né? Como que uma universidade, uma faculdade, né, conseguiria produzir diariamente notícias para os jornais, né? Então nós produzimos notícias, nós éramos uma grande agência, nós construímos uma grande agência e nós alunos produzimos diariamente notícias e enviávamos para a imprensa. Então, nós trabalhávamos com máquinas de escrever Hamilton, Olivetti, né? Essa era a nossa prática, e muitas laudas, né? eram centenas de laudas, né? De papel que a gente gastava, consumia diariamente, que a gente produzia com carinho, a gente produzia com amor, né? Nós éramos voluntários de um processo, né, político e editorial no campo do jornalismo. Então o momento histórico ele nos influenciou muito. Então, quase todas as nossas pautas, nossas discussões, as greves que havia aqui na universidade, refletia de alguma maneira isso que o país estava vivendo, que é esse final de ditadura militar. Com o passar do tempo, com o fim da ditadura, o curso ele também foi se diversificando nas suas temáticas de cobertura. E aí, nesse sentido, também é muito interessante que houve uma pluralidade maior de abordagem, né, das nossas pautas, das nossas produções, tanto na rádio quanto nos jornais laboratórios impressos. Como os ingressantes de 2016, quando nós entramos, os ingressantes de 1984, a universidade tinha acabado de fazer a mudança curricular, saiu do sistema semestral e passou para o sistema anual. Exatamente pelo perfil docente do curso, desde a década de 80, sempre houve uma ligação muito forte com a extensão. Tinha uma vantagem o fato das turmas serem fixas e longas, né? Então o conteúdo não era suficiente para tantas horas destinadas àquele conteúdo, então havia muito trabalho de campo. O curso tinha um foco muito grande na área de impresso. A gente tinha uma deficiência muito grande na área audiovisual, o estúdio era muito precário. E no ano que eu fiz segundo ano, naquele momento era anual, a rádio universitária estava passando por uma reforma. Então a gente tinha muito pouco acesso à rádio universitária naquele período. Eu morava até muito próximo à rádio e naquele momento eu não tinha aula de rádio ali do lado da minha casa. Eu tinha que vir aqui. Inclusive nós tínhamos aula aos sábados. Eu fui uma das últimas turmas que ainda utilizei a máquina de escrever. Eu acho que eu fui exatamente a penúltima turma que utilizei a máquina de escrever. E a nossa diagramação era toda manual. Nós precisávamos imprimir os textos, fazer uns cálculos gigantescos para saber quanto que aquele texto, conforme o corpo, quanto que ele ia ocupar em termos de milímetros, ou mesmo em outras medidas tipográficas, como a paica. E nós tínhamos que imprimir e depois fazer uma montagem dessas páginas. Como eu desenhava e gostava de desenhar, e não tinha ido fazer o curso de artes ainda, eu comecei a ilustrar os jornais da minha turma e depois também os jornais dos outros períodos, dos outros anos. Então eu virei uma espécie de desenhista do curso. E fazia os cartazes das festas, das manifestações, das chapas de CA, tudo isso. Me lembro da gente, tardes e tardes, fazendo panfletos para alguma manifestação, alguma coisa que haveria. Tudo desenhado, tudo feito à mão. Eu tinha 17 anos quando eu entrei aqui pela primeira vez. Do ponto de vista de estrutura física não mudou muita coisa, o prédio é o mesmo, as paredes são as mesmas, os desenhos são os mesmos, né, os grafites, os corredores, as luminárias, as cadeiras mudaram algumas,
mas os laboratórios tiveram uma evolução, né? Na minha época a gente usava máquina de datilografia nas redações, e a gente só tinha uma redação para todos os cursos de comunicação, com 30 e poucas máquinas de datilografia. Os computadores ainda não tinham chegado aqui, ainda não estávamos na época da informatização, né, dos laboratórios. Então nós tínhamos uma dificuldade maior que os colegas de hoje, né? O estúdio de televisão, nós não tínhamos tantos recursos, as máquinas não eram digitais, né? Não tínhamos máquinas suficientes para produção nem fotográfica e nem de vídeo. Era uma burocracia muito grande para a gente conseguir pegar numa máquina. Havia um cuidado, um zelo, né, da universidade em relação a esses equipamentos que eram tão caros na época, mas ainda assim era a última tecnologia da época, né? A universidade trabalhava com equipamentos de última tecnologia na época, então equipamentos muito caros, e a gente tinha uma dificuldade muito grande. Então o processo produtivo dos alunos daquela época era muito limitado. Naquela época, o sistema era anual, então nós tínhamos disciplinas anuais, e a partir do terceiro ano é que a gente desenvolvia atividades práticas do curso. Você tinha que chegar mais cedo no dia de aula de texto, na redação, porque eram máquinas de datilografia bem antigas, algumas não tinham tecla, e você tinha que chegar mais cedo, porque se chegasse atrasado, ia pegar uma máquina sem tecla. Na época, o processo de captura e de edição, ele era analógico, então nós tínhamos as ilhas de edição analógica, tinha uma funcionária veridiana que ela nos acompanhava muito de perto, a gente produzia muito, vinha para cá, apesar da pouca estrutura, a gente produzia muito, vinha à noite, vinha final de semana. E aí, complementarmente ao processo de edição videográfico, tinha um laboratório analógico também de fotografia, que ficava cheio de gente o tempo inteiro. E você entrava, você ia revelar o filme, ia ampliar a foto. Toda a minha turma teve acesso pela primeira vez na vida à internet em sala de aula. Era uma novidade incrível, porque a gente não sabia exatamente como funcionava. Então entrou técnico, entrou professor, entrou diretor, todo mundo em sala de aula para meio que inaugurar aquele espaço. Então, não era só usar o computador para digitar a sua matéria, como a gente já vinha fazendo. É pensar que existe a possibilidade de enxergar no computador algo mais do que uma máquina de escrever. É pensar o computador como uma plataforma, ou como um instrumento que nos dá acesso a uma plataforma de rede. Essa foi no meu último ano, né, de faculdade, e sem dúvida eu acho que essa é um marco, é o que marcou a nossa presença em termos de conquista.